slides aqui para o palco 2. Tá. Bom, pessoal, é um prazer estar aqui e trazer um pouquinho do cooperativismo, né? E principalmente um pouco de educação financeira para todos vocês. Eu sou Sara, sou analista de educação financeira e trabalho exatamente com palestras, com educação financeira para a sociedade, para cooperados e para crianças também. Bom, hoje eu venho trazer para vocês um pouco da realidade dos brasileiros em questão das finanças pessoais. Então, as informações que eu trago para vocês são informações um pouco alarmantes, né? E exatamente esse é o nosso papel. Trazer informações alarmantes de qual é o perfil financeiro do brasileiro para que a gente possa realizar as mudanças necessárias diante das nossas finanças pessoais. Então, a realidade que a gente traz hoje é que 81% dos brasileiros sabem pouco ou nada sobre suas finanças pessoais. Além disso, 2 em cada 3 famílias de classe A, B ou C estão endividadas. E aqui é interessante vocês verem que a gente não fala de classes baixas, a gente fala de famílias de classe A também. Então, muitas vezes as pessoas pensam que por terem um salário maior, por terem um rendimento maior, elas estão livres do endividamento. Além disso, 41% da população adulta está inadimplente. Em torno de 62 milhões de brasileiros não conseguem arcar com as suas próprias dívidas. Já estão no Serasa, no SPC, né? E aqui a grande diferença entre o endividado e o inadimplente é que o inadimplente ele não consegue mais arcar com as dívidas deles, né? Muitas vezes o endividado ele ainda consegue dar conta das dívidas na qual ele arcou, né? E justamente o endividamento ele está ali para o crescimento do patrimônio dele, que é o endividamento para o lado bom, né? Afinal de contas, para a gente crescer, para a gente ter um patrimônio maior, a gente precisa ir atrás de crédito, ir atrás de um financiamento, né? Além disso, 7 em cada 10 brasileiros não sabem o quanto pagam de juros. Então, esse é um dado muito alarmante também, né? Se a gente não sabe quanto paga de juros, a gente não sabe quanto a gente deve. E se a gente não sabe quanto a gente deve, como que a gente vai realizar uma renegociação de dívida? Como a gente vai prospectar os nossos orçamentos para o futuro? Além disso, apenas 11% dos brasileiros poupam para o futuro. E a gente sabe que talvez hoje muito mais brasileiros poupam para o futuro do que no passado, né? A gente tem mais cursos, a gente tem redes sociais, a gente tem inúmeras pessoas para auxiliar nessa educação financeira, digamos assim, né? E o resultado que a gente tem hoje é que 85% dos aposentados se arrependem de não ter planejado a sua terceira idade. Né? Então, eles não fizeram o dever de casa lá no passado e hoje se arrependem de não terem pensado no futuro. E aí eu trago para vocês um pouco da realidade dos aposentados no Brasil. 48% não conseguem se arcar com as suas despesas e acabam dependendo dos parentes. Então, isso acaba sendo quase que um castigo, né? A gente, como pai, como mãe, a gente quer que os nossos filhos sejam independentes financeiramente e a gente não quer trazer nenhum problema para eles, principalmente financeiramente. Mas, se a gente não faz o nosso próprio papel hoje, chega lá no final da vida e a gente acaba se tornando um centro de custos para os nossos filhos. Além disso, 29%, como a gente sabe também que o problema das finanças pessoais ele acaba vindo de pai para filho, muitas vezes os filhos também não conseguem auxiliar esses aposentados. E acontece que eles precisam da caridade para conseguir se manter. Além disso, 25% continuam trabalhando. Não tem caridade para auxiliá-los, às vezes, na cidade em que eles estão.
não têm familiares para auxiliá-los, então eles precisam continuar trabalhando naquele momento de velhice, naquele momento que eles precisam, né, descansar, e não têm o descanso merecido. E apenas 3% conseguem se manter com os rendimentos que têm. Então, esse é um ponto de reflexão para a gente pensar. O rendimento que a gente tem hoje, ele não é certo que ele estará no futuro. Então, desde hoje, desde já, a gente precisa pensar na nossa previdência, pensar em investimentos a longo prazo, para que a gente tenha uma vida financeira mais confortável lá no futuro. E aqui, a gente traz, né, alguns dados sobre o aumento da expectativa de vida. Então, o aumento da expectativa de vida, ele também se dá por tantas tecnologias que a gente tem no meio médico, né, que auxiliam que a gente tenha mais saúde. A gente vê aqui os dados, em 1940, por exemplo, a gente tinha uma expectativa de 45 anos. E ela vem crescendo 3 meses a cada ano que se passa. Então, as projeções que a gente tem é que, em 2060, 32% dos brasileiros sejam idosos, né? Então, com essas projeções, a gente sabe que a Previdência, como o INSS, talvez não consiga fechar as contas lá no final, né? Porque a gente vai ter mais pessoas aposentadas do que pessoas trabalhando, que possam arcar com essa dívida, né? Com esses custos. Então, eu trago também dados de quanto tempo, né, quanto a gente precisa guardar das nossas finanças hoje, quanto a gente precisa poupar das nossas finanças pessoais hoje, para que a gente mantenha o mesmo padrão de vida lá no futuro. Então, o que eu trago para vocês é que quanto antes a gente começa, melhor. Mas por que o quanto antes, né? Uma previdência privada, ela trabalha com 2 princípios fundamentais: o tempo, né, e os juros compostos, para que eles consigam fazer o seu dinheiro trabalhar para você mesmo. Então, se você começa a poupar aos 20 anos, por exemplo, você precisa poupar 8% para sua previdência, para os seus investimentos a longo prazo. Se você começa aos 30 anos, isso já dobra, né? Você precisa de 15%. Mas ainda a gente tem muito tempo, né? Dos 30 aos 60, que é ali o cálculo que a gente fez, vocês ainda têm muito tempo para que o tempo e os juros compostos trabalhem junto com o seu dinheiro. E se você começar aos 40 anos, você precisa já ter um aporte maior, né? De 29% dos seus rendimentos. Além disso, começando com 50 anos, a gente só vai ter 10 anos ali, né? Dos 50 aos 60. O tempo ele é muito mais curto para ele trabalhar para você e para que o dinheiro trabalhe para você. Então, a gente já precisa guardar aí 68% dos nossos rendimentos. Então, a gente vai praticamente deixar de viver o hoje pensando no futuro. Se a gente deixar lá para o nosso futuro, lá para os 50 anos, para pensar no nosso futuro, na nossa aposentadoria e no nosso descanso merecido, né? E aí eu trago para vocês também um paradoxo da nossa saúde integral. Então a gente sabe que a nossa saúde integral, ela é formada por 3 grandes áreas, né? A nossa saúde física, na qual vocês entendem até mais do que eu, vocês profissionais da área da saúde, né? Nós temos a nossa saúde financeira, que aí eu estou aqui para auxiliá-los, né? A Unicred está aqui para auxiliá-los. E a saúde emocional. Então, nós buscamos algumas pesquisas quanto à saúde emocional e a gente verificou que das pessoas com a saúde emocional abalada, muitos reflexos tinham na saúde financeira. Então, desses reflexos, a gente encontrou que 93% das pessoas com saúde emocional abalada, 93% gastam mais do que o normal. Além disso, 92% acham mais difícil tomar decisões financeiras e tendem a procrastinar.
tendem a demorar para fazer aquele pagamento, para deixar as dívidas rolarem e depois tomarem a decisão financeira, né, de renegociar uma dívida, ou de até mesmo pedir um crédito para que elas possam alavancar o negócio delas, ou a vida delas, o patrimônio, né? E além disso, 74% das pessoas adiam o pagamento das contas. E aqui eu listo para vocês, depois de muita consultoria, depois de muito contato com cooperados, antes de entrar na Unicred também eu trabalhava com consultorias, e listamos os 3 principais erros, principalmente dos médicos recém-formados. Então, a gente verificou que a partir do momento que a gente se forma, que a gente tem um salário melhor, a primeira coisa que as pessoas fazem é aumentar demais os gastos quando aumentam a renda. Então, a partir do momento que a gente aumenta demais os gastos, mesmo que a gente já tenha, né, um salário maior, dificilmente, em um momento de crise, a gente vai conseguir cortar esses gastos rapidamente, né? O segundo maior erro é de não criar uma rotina de investimentos. Então, na realidade, esse segundo erro ele deveria ser uma solução. A partir do momento que a gente ganha, que a gente tem um salário maior, a gente deveria criar uma rotina de investimentos, aumentar os nossos aportes e depois a gente deveria pensar em gastar mais. E o terceiro, que eu já até mencionei aqui para vocês, é que acreditar que com um bom nível de renda o futuro está garantido. E a gente já mostrou lá no início da minha apresentação que a gente tem muitas famílias endividadas, inclusive famílias de classe A, que tenham uma alta renda. Então, ter uma alta renda não te deixa livre de ter problemas financeiros. A gente precisa estar atento ao nosso orçamento, a gente precisa conhecer cada vez mais de investimentos e de educação financeira. E aqui eu até trago que o problema de achar que ter muito dinheiro, a gente estar livre de problemas financeiros, a gente estar livre de problemas com o nosso negócio, eu trago para vocês 3 exemplos de curiosos casos de startups que levantaram mais de $1 bilhão de aportes e faliram. Então, mais uma vez, a gente prova para vocês que ter dinheiro, mas não ter gestão, não ter planejamento do que fazer com esse dinheiro, ele traz, sim, problemas. Então, aqui eu trago, né, a Nice2, que ela arrecadou $1,2 bilhão, né? E, ao final de 2021, as vendas ficaram aquém do planejado, então eles não tiveram um bom planejamento de vendas, eles não tiveram uma boa gestão estratégica e vieram a falir. Além disso, a gente tem a Arrivo, que aportou mais de $1 bilhão também com investidores, e ela encerrou as atividades dela em novembro de 2018 por alegar problemas financeiros e incompatibilidade com a equipe. E, por último, a gente tem o caso da Caterra, que também levantou mais de $1,5 bilhão e também teve problemas financeiros e faliu por falta de planejamento, por falta de gestão, né, financeira. E aí as principais causas de fechamento das empresas. Como eu falei para vocês, a principal causa, né, segundo o IBGE, 48% das empresas fecham nos primeiros anos, né, até o terceiro ano de empresa, justamente por problemas de gestão. Então, mais uma vez, o problema às vezes não é o dinheiro, o problema é o planejamento. E a gente traz também outros principais motivos de falência. Então, 31% das empresas fecham por causa dos altos impostos. Além disso, 25% das empresas por falta de gestão, 29% por pouca demanda e alta competitividade e 25% por dificuldade em arrecadar linhas de crédito. E aqui eu trago para vocês, para a gente pensar também, quando a gente fala em linha de crédito, muitas pessoas acabam se arrepiando. Nossa, mas lá vem ela lá da Unicred querendo vender crédito para mim, né? Não, gente.
aqui eu quero falar para vocês para sempre verem o crédito pelo lado bom dos negócios de vocês, né? O crédito ele pode ser uma solução para o crescimento de muitas empresas e, para o caso de pessoas físicas, a solução para o crescimento do seu patrimônio. Então, a gente não quer que vocês solicitem, né, que vocês peguem um crédito conosco sem uma boa usabilidade, sem um planejamento. Afinal de contas, nós somos uma cooperativa. E quando vocês crescem, nós crescemos também. Não é a partir do momento que vocês estão endividados, que vocês estão com problemas financeiros, isso também é ruim para a gente. Então, a gente traz, né, alguns dados do Sebrae, que algumas empresas elas fecharam também por falta de crédito. 20% das empresas acabam fechando por falta de capital. E, às vezes, num caso como esse, um planejamento, um crédito consciente iria salvar a vida dessa empresa. Então, eu trago para vocês que a reserva de emergência ela não é algo necessário só para nós, pessoas físicas. A gente precisa ter uma reserva de emergência também para a pessoa jurídica. E fazer os nossos deveres de casa, né? Investir para curto, para médio e para longo prazo também. E o que nos resta perguntar é como fazer para a gente conseguir tomar as melhores decisões financeiras. Então, se a gente não tem uma prioridade financeira, se a gente não tem um orçamento, se a gente não tem o hábito de poupar, o hábito de investir, a gente precisa buscar soluções que nos obriguem a realizar isso. Então, o primeiro convite que eu faço a vocês é de criarem o hábito de colocarem o orçamento de vocês mensalmente, seja numa planilha, seja num Excel, né, num caderninho ou num aplicativo. E, a partir desse momento, começar a ver qual a capacidade de poupança de vocês. Então, a partir do momento que vocês veem que já tem uma capacidade de poupança, por que não colocar, né, investimentos automáticos? Por que não começar a se pagar primeiro, né? Então, eu trago para vocês também a importância dos juros compostos na nossa vida e de que lado a gente deve ficar. Então, para quem é o poupador, né, para quem consegue poupar mensalmente, os juros eles são prêmios pela nossa capacidade de esperar. E aqui na Unicred, os juros eles vêm, né, quase que duas vezes. A gente tem a rentabilidade do investimento a partir dos juros e a gente tem a distribuição das sobras, que aqueles investidores eles recebem também ao final do ano por terem investido na Unicred. Já para quem paga, para quem toma um crédito, eles são uma espécie de aluguel. Para usar um dinheiro que não é seu, a gente está pagando pela impaciência. Então, aqui eu trago até um exemplo do efeito multiplicador dos juros compostos. Então, em um investimento de R$ 120 ao mês, né, com uma taxa de juros de 0,5% ao mês, a gente chega no montante lá no final do quinto ano de R$ 8.414. Ao contrário, se a gente toma um crédito de R$ 120 ao mês, num juros, né, uma taxa de juros de 5% ao mês também, lá no final do quinto ano, olha a diferença, gente. É muito mais difícil, né, a gente chegar investindo do que a bola de neve que se torna ao estar com uma dívida, né? A gente chega em R$ 44.552 de dívida. Então, o que importa, gente, não é o quanto a gente ganha, mas sim como a gente administra os nossos recursos. E por que o brasileiro tem tanta dificuldade com gestão financeira? E eu trago para vocês os problemas. Ansiedade e imediatismo. Quem de vocês aqui não pensou ou já investe e já não queria uma baita rentabilidade no mês seguinte? Quem de vocês até mesmo antes de investir, já estava pensando no rendimento e quando pegaria aquele dinheiro, né? Então, gente, investimentos, muitas vezes, é a gente colocar aquele dinheiro e esperar que ele rentabilize. Ter o tempo ao nosso favor e os juros compostos ao nosso favor, né? No caso de renda variável, o mercado ao nosso favor. Esperar que o mercado melhore e que aquela ação, por exemplo, tenha um valor agregado.
Além disso, a gente tem pouca formação em gestão financeira. A gente tem um problema cultural do brasileiro. Então, quantos de nós tivemos educação financeira no colégio? Quantos de nós conversamos sobre educação financeira com parentes, com familiares, com amigos? Né? Eu até costumo a questionar as pessoas quando a gente está conversando, e eu pergunto, com quem tu fala de investimentos? Com quem tu fala sobre as tuas finanças? E as pessoas acabam me respondendo assim, agora eu estou ganhando bem, agora eu estou investindo, eu não quero nem falar porque vão me pedir dinheiro emprestado. Então, é justamente o oposto que a gente tem que fazer, né? A gente tem que ter essa conversa com os nossos amigos, com os nossos familiares, para que aquela pessoa que está endividada tenha você como exemplo e consiga renegociar as dívidas, consiga, né, pensar em soluções para melhorar a saúde financeira dela. E, além disso, as pessoas se sentem desconfortáveis de encarar a realidade. Então, muitas vezes, ao verem que estão endividadas, elas não querem nem saber quanto que está cobrando de juro, quanto que elas vão ter que pagar, porque elas já sabem que a situação está ruim e não querem saber o quão ruim está, né? Então, a gente poupa pouco porque a gente gasta muito também. Então, quanto tempo a gente se dedica para ganhar dinheiro? Então, eu até trago aqui informações, né, dos médicos, que são a classe trabalhadora com maior número de horas semanais trabalhadas. Né? São em torno de 52 horas semanais. Sem contar todo o tempo antes de se tornar médico, né, de faculdade, de especialização, pessoas de outras áreas também. Quanto tempo a gente passa da nossa vida, desde o início da vida, ali estudando no colégio, depois passando no vestibular e depois trabalhando de fato para que a gente ganhe dinheiro. São muitas horas de vida para que a gente consiga. Então, por que a gente não para pelo menos uma hora do nosso mês para a gente pensar em como a gente vai gastar esse dinheiro? A gente passa tanto tempo para adquiri-lo, para depois fazer compras inconsequentes, para se meter em dívidas que a gente não precisa, né? Por que a gente não para, não reserva um tempo da nossa vida e planeja um orçamento? Então, convido vocês a começarem um orçamento pessoal. Definam as prioridades de vocês. Coloquem em um papel quais são os maiores sonhos da vida de vocês. Muitas vezes é um sonho que até é rápido de ser alcançado, né? Se a pessoa já tem um bom salário, é realmente apenas um planejamento. Então, coloque isso no papel. Coloque metas de quanto tempo você vai chegar e quanto você vai ter que poupar do seu dinheiro para alcançar, né, essa meta. Planeje os seus objetivos e também identifique os desperdícios. Caso você já tenha uma boa porcentagem do seu salário que você consiga guardar, consiga investir, talvez não precisa identificar os desperdícios, né? A gente já pode ir logo para a próxima fase, que é de começar a criar a reserva de emergência e depois de investir para curto, médio e longo prazo. E aqui eu não falo de cortar tudo da vida de vocês, tirar bem-estar, tirar aquela viagem de final de ano, a compra de um apartamento na praia, né? Aqui eu falo de otimização da renda, fazer mais com o mesmo, não fazer mais com menos, né? Não precisa cortar tudo do orçamento de vocês, apenas ter consciência dos seus gastos. E aqui a gente tem um canal chamado Sua Saúde Financeira. Então, nós temos uma planilha de orçamento, onde vocês podem fazer o download gratuito, né? E já utilizarem para fazer o orçamento pessoal de vocês. Muitas pessoas têm dificuldades em começar, então a gente já tem aqui prontinho para vocês, extremamente completo. Além disso, se vocês não têm disciplinas, procurem formas de se obrigar a poupar. Então, estabeleçam prioridades. A primeira coisa que eu faço, né? Recebo, depois eu pago a pessoa mais importante da minha vida, que sou eu mesma. Eu poupo e depois sim que eu passo a gastar aquele dinheiro.
né? Então, pensem no futuro de vocês, pensem no bem-estar de vocês. Então, a primeira coisa ao receber os rendimentos é poupar. E como que a gente vai, né, aplicar o dinheiro? Eu tenho aqui um rendimento X, mas eu não sei nem quanto eu destino para cada uma das áreas da minha vida. Então, a gente tem a regra 50, 15 e 35, que é um panorama, né? Vocês podem alterar, mas é sempre bom ficar dentro dessa média. Então, 50% seria para seus gastos essenciais, 15% para investir ou para quitar dívidas, né? Então, se a pessoa ainda está em momentos de quitação de dívidas, realizar essa tarefa primeiro e depois começar a investir. E, por último, 35% para manter o estilo de vida, para aquelas despesas que te geram bem-estar, que te geram felicidade e que cabem no seu bolso. 35% é um bom orçamento, né, gente? E para quem está naquele limbo, né? Eu não tenho dívidas para quitar, mas eu também não comecei a investir. Então, a primeira coisa, a partir do momento que já finaliza ali as dívidas, que quitou todas as dívidas, o próximo passo é criar a reserva de emergência. Então, a reserva de emergência que a gente traz é que seja de 3 a 6 vezes as despesas mensais, não é o rendimento. É calcular quanto você tem de despesa e fazer de 3 a 6 vezes. Para pessoas que estão muito no início da carreira ou têm, né, um emprego que é muito volátil, né, que muda muito de emprego, a gente recomenda que seja de 6 a 12 vezes. Né? Então, as despesas mensais, a gente traz um exemplo, né, de 10 mil, a gente deve ter entre 30 mil e 60 mil como reserva de emergência. E esse dinheiro ele não deve ficar parado na nossa conta, né? Esse dinheiro ele também deve ser investido em investimentos de baixo risco, até porque a gente não pode colocar o que é a nossa emergência em algo com alto risco, né? A gente precisa que esse dinheiro fique rápido ali para a gente, e alta liquidez, justamente pela agilidade, né? A gente precisa de algo que seja ágil. Eu tive um problema financeiro agora, esse dinheiro tem que estar no máximo amanhã disponível para mim. E depois disso, depois da reserva de emergência constituída, começar os seus investimentos e sempre responder algumas perguntas, né? Qual a minha tolerância ao risco, né? Quanto eu estou disposto a passar por riscos, né? Diante desse valor? Qual a minha capacidade, qual a minha disposição ao risco? Qual o meu horizonte de investimentos? Então, eu preciso investir para 12 meses, eu preciso investir para 10 anos. Né? Qual o horizonte? Afinal de contas, isso é muito importante para a gente saber alocar esse dinheiro. E quais são os meus objetivos? Se eu quero preservar meu patrimônio ou se eu quero um crescimento de capital, se eu quero abrir uma empresa, se eu quero comprar um novo empreendimento, né? Sempre verificar quais são os meus objetivos diante daquele dinheiro. E aqui eu trago alguns indicadores financeiros para vocês, né, para verem se já estão no caminho. Então, o primeiro indicador é o indicador de patrimônio ideal, que é a idade de vocês vezes a renda bruta anual dividido por 10, para a gente ver se vocês já estão com patrimônio, se a gente já está dentro do nosso patrimônio, né? E o indicador de longevidade, que é a regra 1, 3, 6 e 9, que é quantos anos da nossa renda em cada um daqueles anos, 35, 45, 55, 65, a gente precisa ter para já estar guardando para o nosso futuro, né? Então, para finalizar, o melhor investimento que você pode fazer é investir em você mesmo. Quanto mais você aprende, mais você ganha. E a Unicred está aqui para trazer também conhecimento de outras formas para vocês. Então, a gente tem o canal Sua Saúde Financeira, que tem inúmeros conteúdos, artigos, vídeos, quiz de educação financeira, né? E a gente tem o Programa de Formação Financeira e Empreendedora, o Unicred.edu, que conta também com o auxílio de outras empresas, como o Sebrae, como o HackMed, como o IBMEC, e a gente traz inúmeros conteúdos também em formato de curso, sobre educação financeira, empreendedorismo, inovação na área da saúde, marketing digital para a área médica e planejamento tributário para
área médica também. Então, finalizando, a vida é feita de escolhas. Hoje vocês fazem as suas escolhas e amanhã elas fazem você. Muito obrigada.